Vamos ler a palavra do Senhor, irmãos? Evangelho de Mateus, capítulo 1. Mateus, capítulo 1. Vamos ler do versículo 18 até o versículo de número 25. Mateus 1, de 18 a 25. Mais uma vez quero agradecer a presença dos nossos visitantes. Muito obrigado. Sintam-se bem aqui. O nosso lema aqui em nossa igreja é sua igreja, sua? Vamos falar de novo? Sua igreja? Sua igreja, sua família. É o povo de Deus que se reúne aqui e queremos ser para você uma família realmente que serve, que adora e que abençoa. Mateus capítulo 1, a partir do verso de número 18. Lemos assim na palavra de Deus. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. Mas, antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que dissera o profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa, mas não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Pai, muito obrigado pela tua palavra, revelação do Espírito Santo de Deus para as nossas vidas nesta noite. Pai, nossos olhares, nosso pensamento, a nossa lembrança, Senhor, é para aquela noite, daquele dia em que o Senhor resolveu trazer à existência aquele que salvaria o povo dos seus pecados. E por isso nós te agradecemos, Senhor. Por isso nós te louvamos e te honramos. E que no nome de Jesus, o menino que trouxe luz ao mundo, ele sendo a própria luz, também possa iluminar e aquecer os corações nessa noite, no nome de Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus. Você já teve que desresolver? Bem, não sei se essa é uma palavra que existe no dicionário. Aqui à frente há muitos lugares ainda, irmãos. Mesmo os irmãos do coro, pode voltar, tá? O seu lugar está aqui, do lado de lá tem lugar. Vão vindo para cá, isso. O pessoal que está chegando pode se encaminhar para cá também. Tem lugar aqui, graças a Deus. Não está como na noite em que Maria e José procuravam lugar, a Bíblia diz que eles não encontraram lugar, não é? Não encontraram. Aqui tem lugar, em nome de Jesus, pelo menos por enquanto, né? Não é isso, Jeane? Em nome de Jesus. Você já resolveu alguma coisa, Felipe? Desresolveu? Precisa falar, não? Sabia que tem uma arte tão importante quanto a arte de resolver alguma coisa, é a arte de desresolver. O que seria então desresolver? É voltar atrás em algo que você pensou que você estava certo, mas chegou à conclusão que você não estava certo. Tem gente que fala assim: aí eu custa resolver uma coisa, mas depois que eu resolvo, eu não volto atrás.
Já viu alguém assim? Cabeça dura. Não é? Cabeça dura. Ele diz, como é que é? O pau, quando nasce torto, até depois de queimado, a cinza dele é torta. Ou seja, ele não abre mão. Mas sabe que tem uma coisa que nós precisamos aprender, irmãos queridos, e na história de Jesus nós também aprendemos com ele, é que tão importante quanto resolver alguma coisa, se chegarmos à conclusão que aquilo que nós decidimos, que aquela decisão que tomamos, ela não é a melhor, ela não é a que vai abençoar mais, ela não é a mais correta, é ter a hombridade, a coragem de desresolver. Porque é preciso ter coragem. Talvez mais ainda para voltar atrás, para desresolver do que para resolver. Lembra do filho pródigo? Na história da parábola contada por Jesus no Evangelho de Lucas. Ele havia resolvido sair da casa do pai, mas um belo dia ele teve um insight, que a gente podia dizer que é uma iluminação do Espírito Santo, e ele então disse, eu vou voltar para a casa do pai. Ele desresolveu. E tem uma coisa que nós precisamos aprender e que Jesus também nos ensina. A desresolver resoluções que nós tomamos e que não foram as melhores. Quem tem essa capacidade tem realmente muita condição de ser feliz e ser bênção. Uma figura muito pouco falada na história de Jesus é José. Alguns dizem que José era pai, era padrasto. Não, a Bíblia diz que ele era pai. Pai. Quando os magos do Oriente chegam, a Bíblia diz, a narrativa bíblica diz que estavam Maria, o menino, e José, o seu pai. Mesmo porque, muito embora, claro, haja uma contribuição biológica dos pais nesse sentido masculino para com o filho, e até hoje não encontraram outra maneira disso acontecer, e na minha opinião acho que não vão encontrar, mas o pai, ele geralmente, ele interage, ele se faz na relação com o filho, né? É na medida em que ele entra nessa relação, que ele participa dela. A mãe parece que já nasce pronta. A mãe parece que já nasce com todo o perdão do mundo. O pai precisa se impor, o pai precisa estar ali, o pai precisa, não basta ser pai, né? Então, talvez por isso, a figura de José, ela é até mesmo negligenciada por muitos de nós. Mas é uma figura essencial. Na verdade, Jesus foi chamado de filho do carpinteiro. E mais, Jesus só é da linhagem do rei Davi, ou seja, filho de Davi, por causa de José. É José que vem da linhagem de Davi, e não Maria. Então, era pai de fato de Jesus. E José, um jovem da Galileia, ele resolveu, como muitos jovens resolvem. Tinha lá a Maria, devia ser uma moça bonita, simplesinha Maria, não é? Mas ele resolve então, no verso 18 a Bíblia diz que Maria havia sido prometida em casamento a José. Então o que José resolveu? José primeiro resolveu casar-se com Maria e viver os seus sonhos. Naquele tempo os casamentos eram assim arranjados, né? E desde pequenas as crianças já eram prometidas umas para as outras. Eu imagino José sonhando com Maria, imagino José na carpintariazinha dele, lá fazendo os móveis e tal, já fazendo os móveis para sua casa, né? Fazendo ali uma escrivaninha, a cama, né? Móveis simples, mas ele ali, do suor do seu rosto, fazendo os móveis talvez da sua casa humilde, mas uma casa que ele sonhava no seu coração ser uma casa cheia de amor. Acalentava o jovem José
esses planos do seu coração, sonhando. Mas eis que Maria um dia, imagino eu, chega para o José chega lá, namorava de longe assim, tá? Não tem esse negócio de beijinho, tchau, não, é só de longe. E a Maria contou uma história estranha para o José. O José chegou lá, a Maria meio enjoada, fazendo vômito. Ele falou: o que está acontecendo, Maria? Isso eu imaginando, tá? Imaginando o quadro. No céu nós vamos ver essa fita lá também. Aí a Maria contou uma história para ele. Eu falo: não, é o seguinte, José, deixa eu te contar um caso aqui. Apareceu um anjo aqui. Apareceu um anjo aqui essa semana. Um anjo, 2 metros de altura, o anjo. Tá, e aí? Pois esse anjo falou que eu estou grávida. O anjo te falou? O anjo falou. Mas é do Espírito Santo, José. É o Senhor que quer assim. Cadê os homens aí? Os homens, deixa eu ver os homens. Homens. E aí? Como é que você encararia isso? Como que a gente encararia uma história dessa, irmão? Um anjo, se ainda fosse uma anja, ainda tinha que ser logo um anjo. Aparece ali o anjo, conversa com Maria. Tinha pelo menos 400 anos que Deus não se revelava, nem por palavra, nem por anjo, nem por profecia. 400 anos. É o período que os teólogos chamam do período interbíblico, ou seja, do último profeta do Antigo Testamento até o Evangelho de Mateus. Algumas Bíblias mais antigas tinham até assim 4, não é isso, pastor João Pensil? Tinha 4 folhinhas brancas. Acho que hoje, por uma questão de economia, não tem mais essas folhinhas. Mas tinha as folhinhas brancas entre o Antigo e o Novo Testamento. Cada folha branca daquela representava 100 anos do silêncio de Deus. Do silêncio de Deus. 400 anos sem Deus se revelar por sonhos, por revelações, por profetas, por anjos. Deus ficou em silêncio. Mas aprove a ele um dia enviar um anjo na simples e humilde casa de Maria de Nazaré, a jovem talvez ali pelos seus 15, 16 anos, 14 talvez, e dizer para ela algo que nunca na história tinha sido feito. Porque sempre na história do Antigo Testamento, quando as mulheres eram avisadas por anjos de que teriam filhos, como era o caso de Ana, como era o caso de Sara, por exemplo, né, que também foram visitadas, tinha uma participação do marido. O anjo dava a ordem e o marido participava da coisa. Como temos menores de idade aqui, né, os adolescentes não entendem bem dessas coisas ainda, então a gente tem que, entendeu? O anjo vinha, falava: Abraão, você vai ter um filho. E a Sara dentro rindo. Mas o Abraão, com 100 anos, ele tinha que comparecer lá junto à irmã Sara. Senão não tinha nada. O anjo não fazia o serviço, o anjo só falava. Com Ana, mesma coisa. Com o próprio Zacarias, pai de João Batista, também. Mas José foi premiado. Ele não precisava fazer nada. Já estava tudo resolvido. José é o meu herói. E aí ele toma outra resolução natural. Natural, irmãos. Ele amava Maria. Mas ele fica profundamente decepcionado. Ele não acredita na história do anjo. E você também não acreditaria. E aí a Bíblia diz que ele, então, por ser justo, diz o verso 19, né? Por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, é assim que a NVI traz, outra tradução diz, não querendo difamá-la, não querendo que o nome dela caísse na boca do povo. Ainda bem que na época de José não existia rede social. Imagina, se o José vai para a rede social, como muitos de nós fazemos, vamos desabafar na rede social. Agora o povo
para não pagar psicólogo, vai para a rede social. Não é isso, doutor Dilei Márcio? É mais barato. O problema é que depois que você envia aquele negócio, não tem como recuperar mais. Aí já foi. Mas José não vai para a rede social, que certamente tinha rede social lá em Nazaré, né? Sempre tem, a rede social sempre existiu, né? De uma maneira ou de outra. Mas ele não vai. A Bíblia diz que em secreto, em segredo, ele toma outra resolução. Ele resolve deixar Maria secretamente. Como homem, ele tomou a decisão certa. Mas ele foi mais do que homem, porque ele tentou fazer isso de modo secreto. Outra resolução que ele tomou. Outra resolução. Veja como é que ele tomou a resolução de casar, agora ele tomou a resolução de não casar. E quem de nós atiraria pedra em José? A própria Maria poderia ter seu filho também com uma produção, nesse caso, o único caso do mundo, uma produção realmente independente. Os outros não são, não. Não existe. Mas essa até que seria. Mas o plano de Deus não era o plano de uma mãe, uma mulher e uma criança apenas. Mas era que o Filho de Deus vivesse numa família. Como diz o escritor sagrado, o apóstolo Paulo, ele usa a palavra falando quando Deus ele toma a forma humana. A palavra grega é schemati, que quer dizer esquema mesmo. Ou seja, Jesus, ao tomar a forma humana, ele entrou no esquema humano. Da mesma maneira como todos os seres humanos. Como homem, ele era 100% homem. Como Deus, é 100% Deus. Ele teve uma tarefa muito difícil. Uma tarefa de acreditar numa história inacreditável, que não havia precedentes na história, e vou dizer, hein, não há precedentes depois, não há depois disso casos como esse, ou seja, nenhuma mulher engravidou dessa maneira como Maria antes dela e nem depois. Então, se ouvir essa história por aí, não acreditem, não é verdade. Ele, mais do que qualquer marido, teria o direito. Ele resolveu sofrer sozinho na solidão daquilo que não poderia explicar. Como explicaria ele para os seus clientes que chegasse na sua pequena marcenaria para pedir para fazer o móvel? Mas José, eu estou vendo que Maria está grávida, porque não tem como esconder uma gravidez. O que ele ia explicar? A história do anjo. Ele prefere se retirar de cena por temer a vergonha ou talvez por temer uma responsabilidade que ele também na sua juventude não tivesse condições de continuar. Ele pensa em retirar-se da vida de Maria. E veja que aqui começa o sacrifício. Ele abre mão do seu próprio sonho pela sua integridade. Mas o plano de Deus incluía José. José não era descartável, assim como o marido não é descartável. Assim como um feminismo hoje tenta dizer que o marido é apenas talvez um espermatozoide que você pode conseguir num banco de doações e engravidar. O homem é descartável. Não. O marido é essencial numa família, para dar segurança. Como já disse, quando chegam os reis do Oriente, José está ali firme. A cara do pai, olha lá. Ele também entra naquele esquema. É pai com P maiúsculo. Mas ele resolve se sacrificar. Ele tomou resoluções. E como nós tomamos resoluções, às vezes, sem conhecer um plano maior de Deus. E muitas vezes erramos.
Quantas resoluções você tomou esse ano, por exemplo? E algumas delas, de repente, você precisa resolver de tomá-las. E o grande trunfo de José, e glória a Deus por isso, é que ele soube desresolver. A Bíblia diz, nos versículos seguintes, verso 20, diz assim: mas depois de ter pensado nisso, ou seja, abandonar, apareceu-lhe o anjo do Senhor, olha o anjo aí, e disse: José, e olha como o anjo diz, filho de Davi. José era essencial para que Jesus fosse da linhagem de Davi. José estava incluído no plano de Deus. Não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. E ela dará à luz um filho. E olha o que o anjo diz: e você, José, vai dar-lhe o nome de Jesus, Yeshua, que é o mesmo nome Josué do Antigo Testamento, que quer dizer salvação. Você vai chamar esse menino de Yeshua, é salvação, porque ele salvará o seu povo do pecado deles. Eu gosto mais dessa tradução. Porque ele salvará o seu povo do pecado deles. José, você faz parte do plano, José. José, você está incluído no plano, José. Isso nos faz refletir a nós como maridos, como pais, como filhos homens. Como dizia minha avó, menino homem. E a Lucimar também fala. Lucimar fala um tanto de palavras que só minha avó falava. Menino homem, menina mulher, cachorra fêmea. Isso deve nos levar a um alerta. Primeiro, nós homens estamos meio perdidos aí no mundo. Não estamos, irmão? Nós estamos meio perdidos, irmãos. O homem é um bicho esquisito. A gente fica assim, igual o cachorro, quando cai da mudança e fica oncotô, proncovô, quem coçou. Se ele faz de um jeito, está errado. Se ele faz do outro, ajuda a estender a roupa. Estende a roupa, aí você vai estender a roupa. Não é assim que estende, não, é assim. Por isso que eu não estendo roupa, porque, não é? E a gente fica ali sem saber muito. O homem tem que ajudar daqui, de lá. E a gente fica assim, sem saber, não é? Mas Deus está restituindo a nós homens. Deixa eu ver os homens de novo, os homens. Ei, uma maiada bonita, aí, ó. Nós homens, um sacerdote lá. Tem homem aí na galeria? Deixa eu ver. Ah, muito bem. Isso aí. Deus está restituindo a nós esse lugar. Lugar do cuidado, lugar da proteção. E José tem esse papel. E eu diria que mais importante do que as suas decisões é quando ele volta atrás. A Bíblia diz, então, que ele decide voltar atrás. A Bíblia diz no verso 24, e ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como a sua esposa. Imagina José chegando no outro dia lá, ele acordou. Gente, eu acho que eu mesmo depois de acordar, eu ainda eu dou um de Gideão, falar, Senhor, vou botar o novelo aqui. Vamos fazer mais uma provinha, Senhor. Vai que isso é uma feijoada que eu comi ontem e sonhei demais. Mas ele não. Ele era firme, porque o anjo, inclusive, cita a escritura para ele, diz, está se cumprindo, José, por meio de você, verso 23, o que diz o profeta, a virgem ficará grávida, dará à luz um filho e chamará Emanuel, que significa Deus conosco. José, você faz parte do plano de Deus, José, é você que vai dar o nome, porque é o pai, naquela época, né? Hoje em dia as mulheres fazem tudo, né, irmão? Não é assim?
É o pai que dá o nome. É isso? Inclusive, na maioria das culturas, o nome que a criança leva é o nome do pai. Digamos, o nome da família, ela vai por meio do marido, do homem, e não da mulher. A mulher herda do marido. E o filho leva do pai, não é assim? Filho homem. É você, José. Você está dentro do plano, José. Você não está excluído, não, José. Você faz parte. E aí ele diz, resolve. Ele diz, resolve. Foi um sonho que ele teve. Havia muitos sonhos no coração de José. E agora ele tem mais um. Aliás, parece que na Bíblia é comum aos Josés sonhar, não é? Lembra do outro lá do Antigo Testamento? O chamado José do Egito. E ele agora também tem um sonho. E ele agora entra nessa genealogia bendita. É interessante que o evangelista Lucas, no capítulo 3, versículo 23, quando ele vai falar do início do ministério de Cristo, parece a história, a tradição diz que José morreu muito cedo. Talvez quando Jesus iniciou o seu ministério aos 30 anos, José já havia morrido. Há inclusive a hipótese de que José talvez era viúvo quando se casou com Maria. Era possível, tendo em vista que ele mesmo já era um microempresário da sua época, não é? Mas a Bíblia diz em Lucas 3, 23, falando sobre o início do ministério de Jesus, ora, tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar o seu ministério, e Lucas registra, era como se cuidava filho de José, filho de Eli. Lucas não registra filho de Maria, mas filho de José. Era essa descendência que Jesus levou. Mais tarde, como nós sabemos, Mateus registra no capítulo 2, versículo 13, se você passar uma página da sua Bíblia, você vai ver que o anjo aparece a José novamente em sonho e pede que ele se levante, pegue o menino, a sua mãe e fuja para o Egito. E diz, fica lá até que eu diga, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Foi a José que apareceu o anjo para que ele fugisse para o Egito, não foi a Maria. Mostrando que Deus coloca sonhos, Deus coloca ministério, Deus coloca direção do lar nas mãos dos homens, para que nós possamos conduzir os nossos lares com sabedoria, em oração, como diz o apóstolo Paulo, amando as nossas mulheres, como Cristo amou a igreja. Porque que mulher não vai submeter a orientação de um marido que sacrifica-se por ela até, se for preciso, a morte? Uma mulher precisa ser amada. Uma mulher precisa ser reconhecida. E o homem mostra esse amor no sacrifício. Ouvimos, né, lá no nosso retiro de casais, nosso querido reverendo Alex, pastor, meu amigo, toda semana quase eu já converso com ele, trazer ele aqui para falar para nós. E ele é lá de Patinga, da igreja presbiteriana do bairro Veneza. E ele dizia para nós no encontro de casais que a mulher sangra naturalmente, todo mês, não é assim? Mas nós sangramos sacrificialmente pela nossa família. O nosso amor é mostrado no sacrifício. No sacrifício. Quando nós nos colocamos na brecha. Conta-se que no Canadá, há um tempo atrás, aliás, isso saiu nas manchetes dos jornais, não é? Uma família foi atacada por um urso. Por um urso. E o pai, então, colocou os dois filhos, uma menina e um menino, e a mãe atrás, e ele próprio. Pô, vinha o urso. E o urso, claro, machucou ele bastante, depois foi embora. Mas ele ficou ali firme. Ficou firme. Talvez muitos homens de hoje seriam o primeiro a correr.
Fala, vai lá, mulher, resolve esse problema lá para nós. Foi a José que depois o anjo apareceu em Mateus 2:21 e mandou voltar para Galiléia, dizendo, pode voltar, porque aquele que queria matar o menino já também morreu. Ou seja, boa parte da infância, talvez até a adolescência de Jesus, ele passou no Egito, sabia disso? Existem especulações sobre muita coisa que Jesus aprendeu, tenha sido talvez exatamente do Egito, no período que ele ficou ali com seus pais. Portanto, irmãos, José desresolveu. E porque ele desresolveu, é que a história da salvação, ela aconteceu como aconteceu. Ele resolveu desobedecer e obedecer a Deus. Ele resolveu, então, agora, fazer parte daquilo que Deus estava fazendo no mundo. E ele torna-se pai de Jesus, não porque ele dera a vida, mas porque ele deu a própria vida para que Jesus vivesse. Foi do seu suor que o pequeno Jesus se alimentou. Foi chamado, como já disse, de filho do carpinteiro. E ele se torna pai. Isso é um amor maior. Ele se torna pai de um filho que não era biologicamente seu. Mas ele se torna pai. Pai pelo amor. Pai pela escolha. Ele sabe que ele não era dono de nada, mas que apenas administrava os dons que Deus deu a ele. Ensinou seu filho naquela tarefa. Ali no bairro, eu acho que ali é Vila Bretas, né? Tem a igreja São José Operário, quase em frente à casa do irmão Zé Dias. É Vila Bretas ali, não é? E a igreja São José Operário. E tem uma estátua lá que eu acho lindo. Eu já até tirei foto. Quem passar lá, olha lá, tem uma mesa, né? Quem já viu essa figura lá? E José, a figura de José na carpintaria e Jesus do seu lado, ali. Eu acho linda aquela imagem, né? Aquela estátua, aquela figura, aquele cenário daquilo que dá a entender que é a relação de José e Jesus, uma relação de amizade. É o texto sagrado colocado em figura humana. Claro que não para ser adorado, nós sabemos isso. Mas falo daquela imagem bonita que nós protestantes às vezes perdemos tanto essas coisas, né? E os americanos já não têm problema com isso, né? Com cruz, com essas coisas. Mas a gente tem um pouco de resquício dessas coisas. Mas eu acho linda aquela figura ali, né? José, Jesus e a mesa da carpintaria. Era um pai presente, né? Ele estava ali, era filho de Davi. E porque José desresolveu tantas coisas, é que foi possível Jesus vir. É que foi possível ele ser criado num lar de amor. É que foi possível a figura de Cristo realmente ter feito a história e dividido a história em duas grandes partes, antes e depois dele. Claro que Maria teve toda a sua importância e não negamos isso, né? Eu brinco sempre e falo, tem um hino do cantor cristão que fala quando chegar no céu, né? Vai pegar e os sinais dos cravos hei de ver meu Redentor, né? Eu digo sempre, não quero ver sinal de cravo em Jesus, mesmo porque não vai ter, ele está no corpo glorioso. Viu, marido? Mas um abraço em Jesus eu quero dar. Vocês desculpam, mas lá você ser meio sem educação. Acho que eu vou passar na frente, todo mundo dá um abraço em Jesus, imagina? Jesus lá todo bonito, hein, Marco? E dá um beijo em Jesus. E agradecer. Mas se Maria estiver perto também, eu dou um beijo nela também. Você quer esteja lá para dentro fazendo alguma coisa, que deve ter muita ocupação no céu lá para fazer, né? Claro que no céu ela vai estar, estou dizendo do lado de Jesus, né? Do lado de Jesus. Porque ela tem importância. Mas o José, eu vou dar um toque no José, falar, ei, José, você é o cara. Você é o cara, José. Você me inspirou, porque você
a coisa mais importante que você fez na sua vida foi voltar atrás numa decisão errada que você tomou. Agora olha aqui para mim. Será que nesse ano 2024, que eu já estou em 2025, toda hora eu falo 2025, 2024, você não tomou nenhuma resolução que está na hora de você desresolver? Talvez algum laço rompido com alguém, talvez algum negócio errado, talvez alguma decisão que você tomou para a sua vida mesmo que não está legal. Não é hora de voltar atrás? Talvez você percebeu que alguma coisa, uma decisão que você tomou não está de acordo com o plano de Deus, porque eu imagino, irmãos, quando Deus ele resolve, não é, tomar a forma de gente, a forma humana, como diz João o evangelista, né? E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Depois o apóstolo Paulo aos Filipenses, ele diz que Jesus não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas tomou a forma humana. Eu acho que quando Deus quis fazer o seu filho tomar a forma humana, ele ficou de lá de cima olhando e falou, vai dar certo aqueles noivos ali. Olha a Mariazinha, como é que ela está legal. E o José é um cara idôneo, trabalhador, bacana. É ali, vou investir ali. Não, aí o anjo, deve ter um anjo mais... Não, mas Maria não é filho de Davi, não tem que ser. Não, mas José. Não, mas... Fica quieto aí, anjo. O que você deixa? José, é ele que vai ser. Imagina assim. Que eles foram escolhidos por Deus, mas porque antes eles mesmos já tinham feito uma escolha. Antes eles já tinham feito uma escolha. Eu penso que eles aproveitaram essa atmosfera do mover de Deus e entraram no que Deus estava fazendo. Eu penso que é isso que nós precisamos pensar. Deus está agindo o tempo todo ao nosso redor. Ele quer nos usar. Ele está olhando lá e procurando, né? Como diz o Dr. Lucas, quando escreve Atos, ele fala assim sobre Davi, e fala que Deus encontrou Davi. Olha que maravilha. Deus quer te encontrar essa noite. Ele está olhando, está querendo te encontrar. Ele tem um plano que ele quer realizar, ele está procurando ainda hoje. Ele está procurando os Josés, os Xaviers, os Marcos, os Israéis. Ele está procurando. Ele está procurando. Ainda que você tenha resolvido alguma coisa, desresolva se for preciso. Ele está procurando as Marias, pessoas que estejam dispostas e disponíveis a participar do plano maravilhoso dele. Ainda hoje ele está agindo no mundo. Tem algo que você precisa desresolver para se adequar ao plano de Deus? Tem algo na sua vida que você precisa adequar ao que ele está fazendo? Dizer, olha, vou fazer diferente. Ah, mas eu preciso de um anjo aqui, aqui. Olha o anjão falando com você aqui. No Apocalipse, diz assim, o anjo da igreja tal. É o líder, o pastor. É a palavra de Deus. O Senhor quer te usar onde você está. Talvez a situação que você está vivendo é porque você precisa desresolver, de ser cabeça dura. E resolver, em primeiro lugar, seguir a Jesus, fazer dele o Senhor da sua vida. Porque Natal só é Natal se Jesus nascer no nosso coração. Então você que está aqui hoje à noite, tem dúvida da sua salvação, tem dúvida se você é salvo, eu quero dizer que hoje você pode sair daqui com essa certeza. É só resolver seguir a Jesus e entregar a sua vida a Ele. Mas talvez você, meu irmão, já é servo do Senhor Jesus, mas ainda não está na plenitude, não está full no poder do Espírito Santo. É o Espírito que diz agora a você, em nome de Jesus, desresolva algumas coisas que você resolveu. Desresolva guardar rancor no seu coração e resolva perdoar. Desresolva caminhar por esse caminho que você está vendo que porta nenhuma se abre, você insiste nele enquanto o Senhor está te chamando para o projeto dele que é do lado de cá. Desresolva, muda. Ainda quando os sábios do Oriente, eu falava para o Grupo Master outro dia sobre isso,
quando eles vêm e eles recebem uma instrução do Senhor que não deveriam voltar pelo mesmo caminho que vieram, e a Bíblia diz que eles voltaram para a terra deles por outro caminho. Que mensagem maravilhosa! Isso é resolver. Eles tinham resolvido voltar por um caminho, e falaram, não, vamos voltar pelo outro. Ninguém que tem um encontro com Cristo continua no mesmo caminho, mas muda, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Eu queria que você baixasse a sua cabeça. E se o Espírito Santo traz alguma coisa no seu coração que você precisa desresolver hoje à noite, então está na hora. Desresolva. Algum laço quebrado na família, algum laço quebrado na comunhão com os irmãos, desresolva. Traz de volta esse laço em nome de Jesus. Você já resolveu alguma coisa errada, alguma coisa que você tomou em relação ao seu ministério, por exemplo? Eu não ando mais, e quando eu resolvo uma coisa eu não volto. Volta atrás, sim, é hora de voltar atrás, desresolver, dizer não, eu quero servir ao meu Deus, eu quero servir ao Senhor. O que você precisa desresolver hoje à noite? O que você precisa voltar atrás para começar um ciclo novo? Eu já tinha resolvido largar minha família, já tinha resolvido largar meu marido, já tinha resolvido... Em nome de Jesus, pela fé, olha o anjo aqui falando com você, desresolva, em nome de Jesus. Ponha seu joelho no chão. Talvez você está falando muito, abrindo muito sua boca, lutando com a sua própria força. Experimenta contar com o Senhor, em nome de Jesus. Eu já tinha resolvido viver uma vida no adultério, já tinha resolvido viver uma vida, aproveitar a vida, como eu ouvi recentemente de alguém. Pastor, agora eu quero aproveitar a minha vida. Desresolva. Você aproveita a vida no seio da família, você aproveita a vida servindo a Jesus. Eu resolvi agora dar um tempo de igreja, resolvi agora largar meu ministério para lá, resolvi agora. Olha, o Espírito Santo diz para você, desresolva, não tema, não tema, volta para o caminho, volta para o Senhor. Eu não vou chamar ninguém aqui na frente, mas eu queria saber se alguém está desresolvendo aqui alguma coisa, hoje, em nome de Jesus. Eu mesmo estou desresolvendo alguma coisa aqui. Primeira tendência a apelo hoje sou eu mesmo. Eu não vou perguntar o quê, mas eu só queria saber um marco. O que você já resolveu e agora você precisa desresolver e está dizendo, eu estou desresolvendo. Em nome de Jesus. Alguém? Levanta a mão, só dá um tchau assim para mim. Glória a Deus, como eu estou fazendo aqui. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Dá um tchau aí para eu saber, para você marcar no mundo espiritual. Né? Para o Espírito Santo saber, glória a Deus, que você está tomando resoluções hoje à noite. Tomando resoluções hoje à noite, em nome de Jesus.